Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui novamente para falar dessa pequena novela do novo técnico do Santos. Ao que tudo indica, até quarta-feira tudo deve estar resolvido, porque o Santos tem pressa, quer definir o novo treinador no máximo até quarta-feira, até amanhã, para que o técnico consiga minimamente começar a treinar o time visando a partida contra o Bahia, sábado, 21 horas na Vila Belmiro, e depois o jogo da volta também na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense, jogo que vale cerca de 7 milhões, né, por conta de avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. E temos detalhes importantes em relação a Fábio Carille, que possivelmente deve ser o novo técnico do Santos Futebol Clube. Mas antes da gente falar sobre as novidades, né, que estão aparecendo e por que hoje é um dia tão importante em relação a essa negociação, quero falar do aplicativo da OneFootball, que é um aplicativo totalmente gratuito. Através dele você consegue ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Se você gosta também da Bundesliga, você consegue acompanhar as partidas de forma gratuita e também assistindo ao vivo. Então não tem coisa melhor. E inclusive, né, selecionando o Santos, colocando lá, habilitando as notificações, você sempre vai receber as notícias do Santos. Então, se fechar com o Carille, você já fica sabendo no exato momento. O link está aqui na descrição para você baixar o aplicativo. E bom, vamos então comentar sobre essa situação de Carille, que é o grande favorito, né, bem encaminhado para ser o nosso novo treinador. Leio aqui a matéria do Bruno Gilfrida, lá do Globoesporte.com, que diz o seguinte: Santos tem dia decisivo na busca por novo técnico. Carille chega ao Brasil nesta terça-feira. Peixe quer um novo treinador, já comande o time contra o Bahia no sábado. Na última segunda, o Santos abriu negociações com 2 treinadores, Fábio Carille e Rogério Ceni, ambos desempregados. A ideia inicial do Peixe era revelar as condições propostas pelo clube, contrato curto, sem multa, e ouvir o que os técnicos acham da ideia de iniciar um trabalho assim. Durante o dia, as negociações com o empresário Paulo Pitombeira, que cuida da carreira de Fábio Carille, avançaram, mas ainda não foram concluídas. O técnico, que estava no Al-Ittihad da Arábia Saudita, onde encerrou seu último trabalho recentemente, chega ao Brasil só nesta terça e será incluído nas discussões. O Carille é aguardado, né, para chegar aqui ao Brasil lá pelas 3 horas da tarde, por aí, né, e deve conversar com a diretoria do Santos. Continuando. A tendência é que o staff de Fábio Carille e a diretoria do Santos tenham uma reunião presencial também nesta terça-feira para discutir detalhes de um possível contrato. Se houver acordo, o treinador já será anunciado. Enquanto isso, o Santos vê Rogério Ceni mais difícil e distante. O clube ouviu que o treinador tem interesse em assumir algum time apenas em 2022, o que impossibilitaria a contratação imediata na reta final da atual temporada. Carille, em contrapartida, está disposto a iniciar o trabalho para ajudar o Santos a fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na Arábia, o técnico comandou o time em 47 jogos, sendo 21 vitórias, 16 empates e 10 derrotas. Aliás, né, tem até um número interessante em relação à passagem do Carille na Arábia, em relação a clássicos também, né? Porque foram 10 clássicos que ele disputou, 5 vitórias e 5 empates, nenhuma derrota, que é também um ponto forte, né, do Carille. É um treinador que sabe jogar clássico, sabe vencer, e isso é interessante também para o Santos Futebol Clube, né? Faz tempo que a gente não consegue ser aquele famoso bicho-papão quando entra em clássico, né? Então é bom também vencer clássicos. Espero que aqui, ele fechando com o Santos, né, caso ele acabe fechando, a gente consiga ter esse feito também em clássico, mas principalmente, né, o que interessa de fato é ter um ano tranquilo, passar esse segundo turno do Campeonato Brasileiro de uma forma mais tranquila. O Santos terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então precisa ter um aproveitamento melhor, tanto dentro de casa. O Santos perdeu pontos importantes jogando na Vila Belmiro, e como mandante também, visitante, perdão, o Santos precisa
também se impor de uma maneira mais interessante, né? Era um time, era basicamente, o Santos joga fora, vai perder ou vai empatar. A gente não tinha essa confiança com o Santos do Fernando Diniz. Agora, o que você me pergunta, Nájila, você acha que é uma boa esse acerto com o Carille? Entre as opções que nós tínhamos, eu acho que é a melhor opção. Né? Que se eu pudesse escolher, escolheria também o Carille. É um nome que agrada também o presidente do Santos, o Andrés Rueda, o executivo de futebol, o André Mazuco, o CG também, né, votou com parecer favorável para que continue essas negociações. Então, de uma certa forma, é um treinador que chega com esse respaldo, né, de parte interna do Santos Futebol Clube, o que é muito bacana. Nas redes sociais, eu vejo uma divisão. Alguns favoráveis, outros não, e principalmente aquele discurso de que é um técnico retranqueiro. Em relação a ser um técnico retranqueiro, nossa, palavra difícil, hein? Palavra difícil. A gente pode falar aqui alguns números na Arábia, né? Foram 47 jogos, como a gente já citou anteriormente, foram 21 vitórias, 16 empates e 10 derrotas. Para você vencer os jogos, você precisa fazer gols e tomar poucos. Então, é uma matemática simples. No Corinthians de 2017, quando ele foi campeão brasileiro e também do Campeonato Paulista, ele teve a melhor defesa do campeonato, o quarto melhor ataque, ficou invicto nos clássicos, o Jô foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi o melhor time mandante e o melhor visitante. Então, assim, são números que, se ele conseguir minimamente repetir no Santos, óbvio que são outros jogadores, foi um outro período, né? Foi 2017, estamos em 2021, mas se minimamente ele conseguir arrumar a casinha, principalmente o setor defensivo do Santos, que hoje é muito bagunçado, a gente conseguir pontuar mais, ou com empates, ou também vitórias. O Santos tem um time que eu acho que é muito mais interessante jogar na forma de transição e contra-ataque do que um time que tem essa proposta totalmente ofensiva. Tentamos fazer isso com o Ariel Holan, não deu certo. Tentamos fazer isso com o Fernando Diniz de uma forma pífia, não deu certo. O Santos sequer era um time ofensivo com o Diniz, né? Era um time que tinha muita posse de bola, mas, de fato, quando a gente olhava aqui as estatísticas, né, a gente olhava lá no aplicativo da OneFootball, era um time que quase nem chutava e era um time que ficava só com a bola de uma maneira inútil. Então, se o Carille conseguir arrumar a defesa de uma forma posicional, não é só questão de jogador. Eu vejo que o erro do Santos é muito de posicionamento. Tanto posicionamento dos laterais, posicionamento até mesmo dos atacantes, porque em alguns jogos a gente observou também, aquele jogo contra o Inter, que a gente discutiu se a falha foi do Lucas Braga, se a falha foi do Felipe Jonathan. Esse posicionamento, pelo menos ao meu ver, não me agrada. Não me agrada. Para mim, quem deveria estar marcando era o Felipe Jonas naquele gol que nós tomamos contra o Inter, por exemplo. Então, precisa melhorar a questão de posicionamento. O posicionamento do time do Santos é muito frágil hoje, não é só questão, né, de jogador A ou jogador B que ele pode incluir. Tem agora o Emiliano Velasquez, né? Ele aparecendo no bid deve ficar à disposição já para a partida contra o Bahia. E é um reforço que o Santos ganha mais uma opção na zaga. Vale ressaltar que o Luiz Felipe estava machucado, a gente não sabe se ele vai ser relacionado para esse jogo contra o Bahia. Tem o Kaique que também está machucado. Mas, enfim, com o Velasquez a gente ganha mais uma opção. A questão dos laterais, que são atletas que têm uma participação muito importante no estilo de jogo do Carille. Então, precisa também definir quais serão esses laterais titulares. Madison ou Pará, Moraes ou Felipe Jonathan, como será, né, esse time do Santos com os laterais. E a questão do ataque, eu jogaria com 3 atacantes. Lucas Braga, Batistão e numa eminente volta de Marinho. Né? Acho que o Santos ficaria um time bem rápido na questão de contra-ataque, né? Pega a bola. O Sanches, eu acho que é um cara que tem alguns lançamentos muito interessantes, que pode auxiliar a gente nessa questão de uma transição, na questão de um contra-ataque. Então, acho que é um jogador que pode ajudar bastante. O Pirani também é um meia que é um pouco mais ofensivo, né? A única coisa que eu acho que ele pode ter um certo trabalho, o Carille no Santos, é a questão de um primeiro volante, né? De um cara mais marcador. O Alisson, por exemplo, nesse time seria rei, né? Seria rei. O Camacho, eu acho que não é esse cara.
mas por enquanto deve ser mantido como titular. O Balieiro seria esse cara mais defensivo também, só que o Balieiro tá nesse imbróglio aí da questão da renovação, será que vai renovar com o Santos, será que não vai? Então nós não sabemos até que ponto isso pode prejudicar em relacionar o atleta ou não. Mas assim, acho que para a proposta do Santos, que é ter um campeonato brasileiro, um segundo turno tranquilo, sem riscos de rebaixamento, é um bom nome. Aí, para a próxima temporada, a gente precisa esperar para avaliar como será o trabalho, né, nessa reta final de campeonato brasileiro, para avaliar se é válido permanecer com o Carille ou não. Mas, por hora, olhando aqui o presente / futuro, eu acho que é um nome que pode ser interessante ao Santos. Pode entregar o que a gente precisa no momento. Ir contra a história do Santos não é ir contra o DNA ofensivo. Hoje é um rebaixamento. O Santos nunca foi rebaixado na história. Mas o Santos já teve equipes que jogavam de uma forma mais reativa e não tão propositiva. Então, a gente também precisa colocar isso na nossa cabeça, que é um momento diferente que o Santos está passando e talvez o Carille seja esse cara ideal para esse momento. Quero saber a opinião de vocês. Se você concorda comigo, se você não concorda, não tem problema algum, é um espaço democrático aqui. Deixa nos seus comentários a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda e sempre muito importante. E estamos discutindo lá no nosso grupo do WhatsApp. Os membros que estão aqui assistindo sabem disso. Estamos discutindo lá praticamente 24 horas por dia em relação a esse novo técnico do Santos. Então, se você quiser participar do nosso grupo de membros lá do WhatsApp, basta você se tornar um. A partir de R$ 1,99 são os planos e você concorre também a uma camisa temática do Santos todo mês. O link está na descrição ou você aperta aqui no botãozinho Seja Membro. Te espero lá no grupo, tá? Aí você se torna membro e vai lá na aba Comunidade aqui do YouTube, que aí tem o linkzinho para você participar do nosso grupo, beleza? Bom, o vídeo é esse, a gente se vê depois no Boletim Fantástico, depois, mais à noite, a gente volta a discutir mais sobre Santos, mas por hora é isso. Não se esqueça de deixar a sua opinião sobre Carille aqui nos comentários. Um grande abraço para